Olá pessoal, eu sou o professor Wilson Maximiano, professor de bioética, ética e antropologia. Para nós sabermos o que é bioética, é necessário antes nós contextualizarmos como que a bioética surgiu. E nesse sentido, hoje nós vamos falar sobre a contextualização de ética e moral. E depois nós vamos definir aquilo que a bioética ela trabalha e as áreas que a bioética atua dentro da sociedade, principalmente na área da saúde. Nesse sentido, nós vamos começar com a definição do que é ética. A ética é uma área da filosofia responsável pela investigação dos princípios que motivam e disciplinam a sociedade, como, por exemplo, orientam o comportamento humano, as normas, os valores, as exortações em qualquer realidade social. Então a ética ela vem para uma definição onde nós saímos de um senso comum e entramos para um senso crítico, de reflexão. A ética ela surge dentro da sociedade como princípios que dão regras para que a sociedade possa ter normas e também possa ter um fio condutor por onde seguir. Alguns podem dizer que ética e moral seja a mesma coisa, mas se nós olharmos a definição de moral, a moral já é um conjunto de normas. Então a moral é um conjunto de regras, é um conjunto de leis, é um conjunto de prescrições em que a sociedade ou uma comunidade ou um grupo ela deve se adequar e seguir. Então quando a gente fala de ética e moral, nós podemos definir que a ética está para a moral e a moral está para a ética. É importante também que nós trazermos aqui que a ética ela parte de perguntas, né? E são 3 perguntas fundamentais que a ética ela coloca para que nós possamos entender os questionamentos diante de dilemas, conflitos, crises e situações que a sociedade acaba passando em grandes momentos de grandes conflitos, se assim podemos dizer. As 3 perguntas são: eu quero, eu posso, eu devo. E aí então essa regra do eu quero, eu posso, eu devo é uma regra que já tem uma base até aristotélica, né, de Aristóteles, que daqui a pouco nós vamos falar quem é Aristóteles. E aí então, qual que é a regra? Nem tudo o que eu quero, eu posso, e nem tudo que eu posso, eu devo. Então a ética ela vem exatamente para balizar, se assim nós podemos dizer, qual que deve ser o comportamento dentro de alguns espaços da sociedade. Então nós não temos como viver em sociedade se nós não tivermos essas regras éticas. Agora a moral, quando a gente fala de moral, nós falamos de normas, né? De preceitos, de dogmas. Então a moral, ela para cada sociedade ou para cada grupo, para cada religião, ela tem as suas normas e tem as suas regras. Então para você fazer parte de uma determinada sociedade, você tem que se adequar a essas normas e essas regras. Isso é moral, né? Então moral ela tem muito a ver com lei, né? Então, por exemplo, nós temos uma lei que determina a velocidade dentro de uma avenida, dentro de uma rodovia. Obviamente que a regra coloca que eu devo
transitar dentro daquela rodovia 60 km por hora, 80 km, 120. Eu posso ir além daquilo que a regra determina? Eu posso, né? Então, isso é um questionamento ético, eu posso. Só que haverá uma consequência, né? Então, eu posso transitar com o meu carro além da velocidade permitida, no entanto, eu vou receber uma penalidade. Então, a ética ela vem para ela vem para questionar, né? Então, a ética é aquilo que está intrínseco a nós, né? Então, nós sabemos de alguma forma o que nós devemos ou não devemos, ou se é certo ou se é errado, né? Então, nós temos já um senso, porque a própria sociedade, a família, ela vai nos moldando a isso. Obviamente que não é porque nós estamos falando de ética e estamos falando de moral que nós sejamos corretos em todas as nossas ações. Nós procuramos ser corretos. E é por isso que a filosofia, a antropologia, a teologia, a bioética, que são temas que nós vamos conversar aqui, nos ajudam nessa reflexão. Porque, afinal de contas, a vida é um grande desafio. É importante também fazer essa contextualização histórica da ética e da moral, dizendo que os filósofos, os pensadores, eles trouxeram para nós conceitos, conjuntos, para o entendimento do que é a ética e a moral. Um dos grandes filósofos que nós temos que, quando falamos de ética, e não tem como nós falarmos de ética sem trazermos a referência de Aristóteles. Aristóteles, que está na era 380 a.C., ele já trouxe para nós uma reflexão sobre o que é ética. A sociedade, de alguma forma, até os dias de hoje, ela se pauta nessa referência aristotélica, se nós assim podemos dizer. Aristóteles, por exemplo, ele escreveu um livro chamado Ética a Nicômaco, que é o filho dele, e ele então ensina o filho como esse filho deveria comportar dentro da sociedade. E uma das questões que Aristóteles traz é a busca da virtude, né? E qual que é essa busca da virtude? A busca da virtude para Aristóteles é fazer o bem. Então, ser ético é procurar fazer o bem. Então, a busca da virtude, segundo Aristóteles, é nessa busca para o bem, que se dá através da coragem, através da temeridade, da calma, do recato, da busca da justiça, da busca da verdade, que são aspectos que Aristóteles, ele inclusive define como uma sociedade deve se pautar eticamente, né? Então, a justiça e a verdade são aspectos éticos que, para Aristóteles, tem um conjunto de buscas, de buscar a virtude, né? Então, e para Aristóteles, quando o homem, né, ele busca fazer o bem, ele encontra a felicidade. Então, a busca do bem se dá nesse encontro da felicidade, e o homem, buscando fazer o bem, encontra a felicidade, portanto, ele age e rege a sua vida dentro desse comportamento ético. Então, é interessante a gente trazer essa contextualização, porque, como eu dizia, Aristóteles é um dos grandes pensadores da filosofia antiga e que nos dá essas referências sobre ética. Logo após, nós vamos ter outros pensadores, já depois de Cristo, né? Nós vamos ter Santo Agostinho
e Santo Tomás, que nessa questão das virtudes, Santo Agostinho e Santo Tomás, né, nessa busca da ética, eles vão pautar por alguns princípios, né? Obviamente, tanto Santo Agostinho quanto Santo Tomás são grandes filósofos, grandes pensadores, teólogos, e que não só a Igreja se pautou por esses pensadores, mas também a sociedade ela se pauta a partir dessa reflexão que Santo Tomás e Santo Agostinho nos trazem. Porque também é importante nós dizermos que nós estamos dentro de uma sociedade ocidental, e a sociedade ocidental ela é pautada pelos princípios cristãos. Então, segundo Santo Agostinho e Santo Tomás, essas virtudes elas passam pelas virtudes teologais, a fé, a esperança e a caridade, e também pelas virtudes humanas, que seria a prudência, a justiça, a fortaleza e a temperança. Então, veja que, pegando a filosofia antiga em Aristóteles e chegando, né, na Idade Média com Santo Tomás e Santo Agostinho, nós vamos perceber como que a sociedade ela vai sendo construída, ela vai sendo pautada a partir dos erros que a sociedade vai cometendo, né? Então, e a partir dos erros, a sociedade ela tem que dar uma resposta. E aí essa resposta ela vem através da ética e da moral. Já chegando mais numa outra época da sociedade, se nós podemos dizer através na época do século XVII, nós vamos ter um grande filósofo, que é Immanuel Kant, que vai regulamentar assim a questão relacionada à ciência. Então, Kant ele vem com um imperativo categórico, no sentido que o ser humano sempre tem um fim em si mesmo. Então, o agir eticamente para Kant se dá na busca do bem voltado ao ser humano. Então, essa frase de Kant ela é muito pertinente também para os nossos dias, porque traz o desejo, né? E também eu penso que, trazendo para os dias atuais, né, eu acredito nisso, que não basta a gente estudar a filosofia, né, ou outras áreas relacionadas a esse pensamento, sem a gente trazer para a realidade em que nós estamos inseridos. E aí, nesse aspecto, dizer que o ser humano ele tem o fim em si mesmo não quer dizer que nós vamos ter um olhar antropocêntrico. O que quer dizer esse olhar antropocêntrico? O olhar antropocêntrico é onde o ser humano ele é o centro de tudo. Não, o ser humano ele está dentro, né, da sociedade, mas ele não pode se tornar o centro de tudo, né? Então, embora o ser humano ele tenha o fim em si mesmo, mas esse fim em si mesmo supõe também a relação com o ser humano, com a natureza, com o cosmo, com as questões ligadas à sustentabilidade. E nesse sentido, quando a gente fala de Kant, ele também vai nos trazer outros aspectos importantes que ajudam o ser humano a ter esse fim em si mesmo, que seria a fidelidade, a reparação, a gratidão e também, interessantemente, já dando-nos um olhar à frente quando falarmos sobre bioética, ele já traz para nós 3 princípios da bioética, né? Quando nós falarmos sobre bioética, eu vou falar sobre os 4 princípios da bioética,
mas Kant ele já dá uma deixa, se assim podemos dizer, relacionando a ética com a justiça, com a beneficência e a não maleficência, que são aspectos que a bioética ela trabalha. E aí, chegando mais para a nossa contemporaneidade, obviamente a gente fala dessa contemporaneidade não somente olhando o tempo presente, o tempo atual, mas é necessário que a gente entenda a história para fazermos uma leitura do tempo presente. Então não tem como a gente compreender o que nós estamos vivendo dentro da nossa sociedade atual sem a gente não ter uma leitura histórica, né? A história ela nos dá a abertura para contextualizarmos, né? Havia um professor na faculdade que dizia a nós que nós não podemos ler um texto sem entender o contexto, né? Então, quando nós lemos um texto e não contextualizamos o texto, corre-se o risco de nós fazermos uma interpretação errônea ou fundamentalista. Nesse aspecto, um acontecimento importante que foi um fato marcante para a sociedade, isso no século passado, porque nós estamos no século XXI, foi quando, em 1945, aconteceu a grande explosão da bomba atômica, né? Em Hiroshima e Nagasaki. Nesse momento, segundo os historiadores, cientistas, filósofos, a sociedade ela passa por um grande divisor de águas. Também, eu acho que trazendo, é importante olharmos esse tempo também de pandemia. Obviamente, essa pandemia também será um grande divisor de águas, e já está sendo um grande divisor de águas da vida humana. E Hiroshima e Nagasaki foi o momento em que a sociedade ela rompeu de alguma forma com uma moralidade que estava alicerçada nas instituições, né? E a grande instituição, obviamente, era a igreja, a família, também outras instituições como os militares, mesmo a questão da maneira em que a educação era transmitida. Então há um grande rompimento, e aí então a sociedade ela começa a viver na era da pós-modernidade. E essa era da pós-modernidade ela vai criar uma crise dentro da sociedade, uma crise institucional. Então, o modo de se constituir família já começa a ser questionado, a maneira de se transmitir a educação também começa a ser questionado, e, portanto, a moral também começa a ser questionado, né? Por mais que nós herdamos uma moral que vem de séculos e dos nossos antepassados, obviamente que a gente olha hoje a sociedade dessa década do século XXI, nós não podemos desejarmos que a sociedade ela tenha o mesmo comportamento ou os mesmos padrões de vida de 50, 100 anos atrás. Então, é importante a gente trazer essa contextualização, e a ideia aqui hoje, nesse primeiro vídeo, seria ajudar-nos, né, a entendermos o que é a ética, o que é a moral, para que agora, né, no próximo vídeo, na próxima aula, a gente possa conversar sobre o que é bioética. Bom, gente, esse foi o vídeo sobre ética, deixando as nossas dicas. O link das minhas redes sociais vão estar na descrição. Se inscreva no canal, deixe seu like
e ative o sininho para conferir os próximos vídeos.